Na escola da sabedoria. Se as consequências têm um alto custo final, a sabedoria tem um elevado custo de entrada. Requer disciplina, obediência, consistência e, acima de tudo, tempo. Depois disso, porém, ela derramará sobre você tremendas e abundantes riquezas. Você quer saber qual é a maior diferença entre as consequências e a sabedoria? A sabedoria ensina a lição antes de você cometer o erro. As consequências, por sua vez, exigem que você primeiro cometa o erro. Só depois ela lhe ensinará a lição. A sabedoria coloca a cerca no topo da montanha. As consequências o visitam no hospital quando você está engessado depois que alguém o resgatou ao pé da montanha. Salomão colocou isso da seguinte maneira: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Essa essa é, na síntese proverbial, a diferença entre a sabedoria e as consequências. Por que não adquirir sabedoria a partir da experiência dos outros? Faça-os testemunhar sobre o que eles já aprenderam. Dessa maneira, quando você ouvir como um amigo correu em alta velocidade em direção a uma parede e, bang, quebrou o nariz e estabelou os óculos, pode aprender com a conclusão dele. Uau! Parede dura, nariz macio. Óculos e nariz quebrados. Ouvindo o que eles contam, você economiza a conta com novos óculos e os ossos quebrados. Aprendendo uma lição de cada vez, você adquire um pouco de sabedoria a partir da experiência do outro e não precisa sofrer como ele sofreu para aprender a mesma lição. Quando alguém sobe ao púlpito e testemunha sobre um casamento desfeito ou uma vida arruinada, ou sobre o que fez de errado e como Deus solucionou o problema, aprenda a partir dessa experiência. Isso porque a Bíblia diz: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se você e eu nos recusarmos a aprender, seremos tolos, ingênuos, crédulos. A palavra de Deus nos chamaria de sem juízo. Uma pessoa sábia antecipa as consequências e faz alguma mudança antes de bater na parede. Um estúpido simplesmente corre em direção a ela. Ele terá de experimentar por si mesmo antes de aprender. E se esse for o nosso modo de viver, não teremos a sabedoria necessária para ser bem-sucedidos na corrida da vida. Se você quer ser a pessoa ou o líder que precisa ser no século XXI, é imperativo que aprenda a aprender com as experiências dos outros. Necessitamos urgentemente de pessoas que tenham mais sabedoria do que o número de anos de sua vida. Sabedoria que esteja além das próprias experiências. Neste livro, quero oferecer a você o que talvez seja a coisa mais simples e mais importante no mundo. Se você entender esse princípio de vida e colocá-lo em prática, poupará décadas de tempo perdido e recursos desperdiçados. Eu lhe prometo isso, e não estou fazendo propaganda enganosa. A prática essencial, que descreverei nas próximas páginas, lhe dará o tipo de olhos bem abertos, requeridos para você continuar correndo em direção às paredes da vida e mostrará as entradas secretas pelas quais você pode passar. 2 tipos de dor. Assim como existem 2 mestres na vida, há também 2 tipos de dor. Ambos podem causar sofrimento, mas um leva você adiante
enquanto o outro faz retroceder. Essas duas dores são chamadas disciplina e arrependimento. O apóstolo Paulo explicou essa diferença fundamental em sua segunda carta a um grupo de imaturos amigos cristãos de Corinto. Sua primeira carta causará profunda dor emocional, como se suas palavras tivessem acabado com eles. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O tipo de sabedoria que a Bíblia nos mostra leva a disciplina ao extremo. Novamente, a disciplina pode causar alguma dor. Investir tempo na Bíblia nem sempre é conveniente ou confortável, e nem sempre produz benefícios imediatos ou evidentes. Alguns dias, o tempo empregado na leitura bíblica pode até causar enfado. Outros dias pode parecer a última coisa que você deseja fazer. Em algumas manhãs, levantar cedo e sentar-se diante de uma Bíblia aberta pode assemelhar-se a tomar uma ducha fria ou a nadar contra a corrente. Qual é a alternativa? Devo lembrar-lhe apenas uma coisa: a dor da disciplina custa bem menos que a dor do arrependimento. Não chega nem perto dessa. Se a dor da disciplina nos pode trazer a sabedoria dos outros, de homens e mulheres que tiveram de passar por um grande arrependimento, não vale a pena sentir essa dor. Em 1 Coríntios, Paulo recorda a experiência de alguns antigos hebreus que viveram na época de Moisés. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É como se Paulo estivesse dizendo a seus amigos: vejam vocês, parecem estar correndo o risco de cair nos mesmos erros que destruíram os seus ancestrais. Vocês não se lembram de que trabalhar esse caminho leva ao arrependimento e à morte? Vocês têm uma escolha a fazer: ou aprendem pela dor e voltam a trilhar o caminho certo, ou seguem o exemplo deles e terminam como eles terminaram. Tiago diz isso de forma ainda mais direta. Ele declara que podemos adquirir sabedoria a partir de duas fontes principais e que não desejaremos aprender com a primeira. Primeiro, ele fala de uma sabedoria que vem de baixo. É terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Esse tipo de sabedoria não levará você a lugar nenhum, apenas lhe trará muito arrependimento. Em vez disso, escolha outra opção. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Se você e eu não reunirmos um pacote de sabedoria dos seus para enfrentar nosso atual estágio de vida, passaremos por ele sem encontrar nada, a não ser uma terra seca e improdutiva. Não será uma estação fértil, pode até mesmo parecer um desperdício. Você talvez não tenha bastante idade para fazer este exercício,
mas alguns de nós podem olhar para trás algumas décadas e perguntar: o que fiz da minha vida todos esses anos? O que sobraram dos meus 20 anos? No que eu pensava durante os meus 30 anos? Onde tomei uma decisão errada aos 40? Uma vez que só temos 7 ou 8 décadas nesta terra, cada uma delas é imensuravelmente preciosa. Você não quer chegar ao final de uma década e concluir que errou totalmente o alvo ou que a desperdiçou por completo. Isso não acontecerá conosco se reunirmos a sabedoria que Deus nos oferece em Sua palavra. Armados com Sua cortante e eterna verdade, começaremos a negociar as reviravoltas da vida, a navegar corretamente e a permanecer na rota. Dois tipos de dor. Assim como existem dois mestres na vida, há também dois tipos de dor. Ambos podem causar sofrimento, mas um leva você adiante, enquanto o outro faz retroceder. Essas duas dores são chamadas disciplina e arrependimento. O apóstolo Paulo explicou essa diferença fundamental em sua segunda carta a um grupo de imaturos amigos cristãos de Corinto. Sua primeira carta causará profunda dor emocional, como se suas palavras tivessem acabado com eles. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O tipo de sabedoria que a Bíblia nos mostra leva a disciplina ao extremo. Novamente, a disciplina pode causar alguma dor. Investir tempo na Bíblia nem sempre é conveniente ou confortável, e nem sempre produz benefícios imediatos ou evidentes. Alguns dias, o tempo empregado na leitura bíblica pode até causar enfado. Outros dias pode parecer a última coisa que você deseja fazer. Em algumas manhãs, levantar cedo e sentar-se diante de uma Bíblia aberta pode assemelhar-se a tomar uma ducha fria ou a nadar contra a corrente. Qual é a alternativa? Devo lembrar-lhe apenas uma coisa: a dor da disciplina custa bem menos que a dor do arrependimento. Não chega nem perto dessa. Se a dor da disciplina nos pode trazer a sabedoria dos outros, de homens e mulheres que tiveram de passar por um grande arrependimento, não vale a pena sentir essa dor. Em 1 Coríntios, Paulo recorda a experiência de alguns antigos hebreus que viveram na época de Moisés. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. É como se Paulo estivesse dizendo a seus amigos: vejam vocês, parecem estar correndo o risco de cair nos mesmos erros que destruíram os seus ancestrais. Vocês não se lembram de que trabalhar esse caminho leva ao arrependimento e à morte? Vocês têm uma escolha a fazer: ou aprendem pela dor e voltam a trilhar o caminho certo, ou seguem o exemplo deles e terminam como eles terminaram. Tiago diz isso de forma ainda mais direta. Ele declara que podemos adquirir sabedoria a partir de duas fontes principais:
e que não desejaremos aprender com a primeira. Primeiro, ele fala de uma sabedoria que vem de baixo. É terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Esse tipo de sabedoria não levará você a lugar nenhum, apenas lhe trará muito arrependimento. Em vez disso, escolha outra opção. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Se você e eu não reunirmos um pacote de sabedoria dos seus para enfrentar nosso atual estágio de vida, passaremos por ele sem encontrar nada, a não ser uma terra seca e improdutiva. Não será uma estação fértil, pode até mesmo parecer um desperdício. Você talvez não tenha bastante idade para fazer este exercício, mas alguns de nós podem olhar para trás algumas décadas e perguntar: o que fiz da minha vida todos esses anos? O que sobraram dos meus 20 anos? No que eu pensava durante os meus 30 anos? Onde tomei uma decisão errada aos 40? Uma vez que só temos 7 ou 8 décadas nesta terra, cada uma delas é imensuravelmente preciosa. Você não quer chegar ao final de uma década e concluir que errou totalmente o alvo ou que a desperdiçou por completo. Isso não acontecerá conosco se reunirmos a sabedoria que Deus nos oferece em sua palavra. Armados com sua cortante e eterna verdade, começaremos a negociar as reviravoltas da vida, a navegar corretamente e a permanecer na rota. Quanto vale? Iniciei este capítulo com uma história sobre meu herói no ministério, Titus Coan, que serviu em terras havaianas no início do século XIX. Embora esse homem tenha vivido quase 130 anos antes de eu nascer, o tempo que nos separa simplesmente desapareceu depois que estive em sua presença. Durante sua estrada na terra e seu ministério no Havaí, ele procurou ensinar e pastorear seres humanos fracos exatamente como eu. Procurou, como eu tento fazer, manter sua vida em equilíbrio e seu caminho com Deus renovado. Ele cometeu alguns grandes equívocos exatamente como eu os tenho cometido, mas o fundamental é: eu não consigo enfatizar isso suficientemente, que eu não preciso repetir os seus erros. Não preciso atravessar o lamaçal de seus fracassos. Não preciso gastar anos e lágrimas aprendendo as lições que ele aprendeu no passado. Por quê? Porque ele veio antes de mim. Ele me advertiu dos perigos nos quais eu poderia facilmente cair sem o seu conselho. Novamente, ele me salvou de incontáveis anos de sofrimento no ministério. Como eu disse anteriormente, absorvendo suas palavras, adquiri sua sabedoria sem ter de passar pelas experiências que o machucaram. Na verdade, seu livro foi tão precioso para mim que, quando deixei Hilo, a direção do Museu Lyman cedeu-me um exemplar completo desse livro, juntamente com uma reportagem que destacava o legado de Titus Coan e seu obituário. O volume fora localizado depois da minha pesquisa. Eu me lembro de olhar para esse presente com lágrimas nos olhos e pensar: como vocês puderam esperar todo esse tempo? E o que farei com todas essas anotações? Quando eu teria pagado por um livro como esse? Com toda alegria eu pagaria $1000. Mas pense comigo um momento. E se minha viagem aos arquivos rendesse não apenas um, mas dezenas de livros como esse, cada um oferecendo penetrantes lições do passado,
que me pudessem poupar anos de dolorosas consequências. Quanto isso valeria? Se eu pudesse ter acesso a outras histórias de grandes homens e mulheres contando seus erros e sucessos, eu pagaria $30.000 facilmente. Seria uma barganha, uma pechincha. Eu pagaria tudo isso porque sei que esses livros me poupariam muito sofrimento. Eu poderia obter a sabedoria de todos os tempos muito além de minha idade. Isso, sem dúvida, valeria $30.000. Considere a graça de nosso Deus. Ele escolheu cerca de 400 de seus melhores homens e mulheres e registrou suas histórias nuas e cruas em uma biblioteca inteira de livros. Reuniu 66 desses livros sobre homens e mulheres, reis e escravos, soldados e profetas, donas de casa e prostitutas, pescadores e cortesões, em um único livro. A Bíblia registra tudo isso, tanto as partes boas quanto as ruins desses depoimentos. Por que Deus reuniu todas essas experiências em uma biblioteca, uma Biblos ou Bíblia, para toda a eternidade? Para nosso benefício. Lembra-se do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11? Essas coisas foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Deus registrou essas histórias por escrito para que por meio delas possamos adquirir a sabedoria de todos os tempos. Não precisamos cometer os mesmos erros que Jacó ou Esaú ou Saul cometeram. Deus registrou todos eles para nós. Em 66 livros, ele nos oferece a sabedoria que atravessa as eras. E você não precisa gastar $30.000 para conseguir tudo isso. Não precisa gastar nem mesmo $1.000. Pode encontrar em sua livraria local por $10 ou menos. Basta perguntar onde estão as Bíblias. Legado e vida. Suponha que eu tenha encontrado uma cópia surrada do livro Vida no Havaí, por menos de $1, em um sebo no centro da cidade. Digamos que eu simplesmente o tenha jogado no banco de trás do meu carro com a intenção de dar uma folheada um dia desses. Então imagine que eu acabe levando o livro para casa, onde o empurro na prateleira debaixo da minha estante, junto com velhos guias de viagens e alguns exemplares da National Geography. O livro seria menos valioso? Teria menos potencial de transformar meu ministério e poupar-me anos de tristeza e desperdício de energia? Não, é claro que não. As palavras seriam as mesmas, estivessem elas guardadas em um sebo barato ou em uma redoma de vidro. A diferença estaria no valor que eu atribuo a esse livro. Deveríamos ficar assombrados, na verdade, estupefatos todos os dias diante de quanto esse livro que chamamos Bíblia é inestimável para nós. Deus não somente registrou esses 66 livros, ele próprio inspirou a biblioteca inteira e nos disse: se você lê este livro, permitirei que se sente ao lado de Jacó. Farei com que você caminhe através do deserto junto com Moisés, e é a mesma sabedoria que eu dei a Moisés lhe será dada. Basta que você ponha o seu coração nas palavras aqui escritas. Você pode caminhar com Esaú e perguntar diretamente a ele qual a razão de ele ter vendido seu direito de primogenitura. Você pode sentar em frente ao fogo ao lado de Davi e perguntar como ele se sentiu quando Absalão o traiu ou quando Natã o confrontou. Está tudo ali. A Bíblia é o maior livro de sabedoria do universo. E por essa razão que o Salmo 119 declara: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos seus testemunhos. Os homens e as mulheres que o Senhor ilumina em seu livro
continuam a dar um testemunho divino ao longo dos tempos. Eles dizem a você e a mim: foi isto o que fiz de errado. Aqui dei um passo em falso. Aqui agi melhor. Desta forma agradei o coração do meu poderoso Pai. Tome essas revigorantes ideias e grave-as em seu coração. Você não precisa quebrar seu nariz, nem esmagar seus sonhos, nem destruir seu futuro, embora alguns dos homens e mulheres tenham feito isso. Você pode usar o exemplo deles e aconselhar-se pessoalmente a fim de encontrar um caminho melhor para você e para as pessoas que você ama. Os homens e as mulheres da Palavra de Deus deixaram para você um legado de habilidades de vida. Esse legado está facilmente disponível. Lembre-se de como eu frequentei a sala dos fundos do Museu de Hilo, dia após dia, gastando incontáveis horas para copiar as experiências e as ideias de Titus Coan e meditar sobre eles. Sendo um homem mais jovem, eu paguei um preço para obter a sabedoria daquele bom homem. No entanto, não há preço que pague o que eu recebi. Isso moldou o restante da minha vida e do meu ministério para sempre. Apesar disso, por mais que as memórias de Coan tenham representado para minha vida, elas não se comparam com as poderosas ideias da palavra eterna de Deus. Você e eu precisamos nos aproximar do livro e buscar essas verdades vivas com todo o coração. Se você estiver disposto, a Bíblia lhe dará sabedoria maior do que o número que representa os anos de sua idade. Ela lhe poupará dores de cabeça além de sua imaginação.